Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula ainda de matemática. Então, anotem lá no caderno de vocês o cabeçalho de hoje. Bauru, 23 de fevereiro. Tomem cuidado com a palavrinha fevereiro, certo? De 2021. Hoje não coube aqui na linha da professora, por isso que eu precisei vir para baixo, tá? Bom, pulando mais uma vez a linha, é o seu nome completo, o da professora é Ana Cláudia Ferreira Castro Fantin. Disciplina de hoje, como a professora já disse, matemática. E qual é o assunto de hoje? Hoje o nosso assunto, como está marcado aqui um pouquinho mais abaixo, resolução de problemas. Então, hoje nós vamos resolver problemas, né? Então, a gente diz que todo problema é para ser resolvido, não é isso, né? Nós temos os problemas do nosso dia a dia, da nossa vida, e também temos os problemas escolares, que é esse que nós vamos ver hoje. E o que será que é tão importante e necessário sabermos sobre as situações problemas, né? Muitos de vocês perguntam, professor, é de mais, é de menos, é vezes? Então, essa resposta a gente precisa analisar alguns aspectos da situação problema para a gente poder identificar a melhor maneira de resolver. Então, não tem problema de mais e problema de menos e problema de vezes. Depende muito do que está sendo perguntado na situação problema, qual é a ideia que ela está transmitindo para você usar a melhor estratégia. Tem crianças, tem pessoas que resolvem a mesma situação problema de várias maneiras. Uns resolvem pela contagem, outros pelo cálculo mental, outros pelo cálculo escrito, né? Alguns usam a subtração, outros a adição. Então, a gente precisa identificar o que é importante na situação problema, qual é a ideia que ela está nos passando, tá? E isso que nós vamos aprofundar hoje na situação problema, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente aprende a resolver problemas resolvendo, não é isso? Então, vamos lá, ó. Aqui deixa a professora dar diminuir um pouquinho para pegar aí certinho. Então, vamos lá. A primeira situação problema que nós temos é a seguinte. Maria foi à mercearia às 9 horas da manhã e comprou 1 quilo de tomate, 300 gramas de queijo e 500 gramas de macarrão. Joana foi 1 hora depois e comprou 100 gramas de queijo a menos que Maria. Qual a quantidade de queijo que Joana comprou? Então, vejam que aí nós temos várias informações, tá? Mas todas as informações que nós temos aí, nós vamos usar para resolver o problema. Então, nós temos, olha que informação, Maria, ela foi na mercearia, tá? Então, aqui já é uma informação, né? Então, nós temos a Maria, onde ela foi? A mercearia. Vocês sabem o que é mercearia? É um mercadinho, né? Um mercado pequeno, uma venda muito típica de cidades pequenas e também nos próprios bairros existe bastante, né? A mercearia. Então, aqui já temos duas informações, onde e quem. Quem foi? A Maria, onde? Na mercearia. Que horas ela foi? Às 9 horas, certo? Aqui nós temos 3 informações já. Tá, e o que ela foi fazer lá? Ela comprou 1 quilo de tomate, quarta informação. 300 gramas de queijo, quinta informação. E 300 gramas de queijo e 500 gramas de
macarrão. Então, olha quantas informações nós já temos aqui no início da situação problema. Vamos seguindo. Joana, aqui ó, 7ª informação. Foi 1 hora depois. Esta é uma outra informação que nós temos, né? E comprou 100 gramas de queijo a menos que Maria, tá? Então, nós temos, olha, quem de novo, né? É uma outra pessoa, foi no mesmo lugar, em um outro horário e comprou queijo também. Mas quanto ela comprou? 100 gramas a menos que Maria. Qual a quantidade de queijo que Joana comprou? Então, vejam só, a pergunta só quer saber qual é a quantidade de queijo que a Joana comprou. Não quer saber, nós vamos usar a informação do horário para resolver a situação problema? Não, nós não vamos usar a situação do horário. Então, é uma informação que a gente despreza, né? Nós vamos usar o local onde elas compraram, também não é importante. Então, é outra informação que nós vamos desprezar. Nós vamos usar a quantidade de tomate e de macarrão? Também não. Então, olha quantas informações que estão aí, mas não serão necessárias para a gente resolver. Então, a gente tem que fazer o quê? Começar a selecionar só aquilo que é importante para resolver a situação problema. Então, professora, como a gente faz essa seleção? Através da pergunta da situação problema. Qual é a perguntinha aí? Qual a quantidade de queijo que Joana comprou? Aqui, ó. A quantidade aqui, começa aqui, ó. Qual a quantidade de queijo que Joana comprou? Então, eu começo a fazer a seleção daquilo que é importante a partir da pergunta. Qual a quantidade de queijo que Joana comprou? Então, o que é que nós sabemos sobre isso? Que ela comprou 100 gramas. Ela comprou 100 gramas de queijo? Aqui, ela comprou 100 gramas de queijo. Mas você precisa continuar lendo. 100 gramas de queijo a menos que Maria. Tá? Então, ela não comprou 100 gramas de queijo, ela comprou 100 gramas de queijo a menos que Maria. Então, o que a gente precisa saber agora? Qual é a quantidade de queijo da Maria? Quanto que a Maria comprou? Volta lá e identifica. Olha lá, ó, 300 gramas de queijo a Maria comprou. Então, isso aqui é importante, você pode até circular, tá? Então, ela comprou 300 gramas de queijo. Se a Joana comprou 100 a menos que Maria, então dos 300 gramas eu vou tirar 100. Não é isso? É essa a ideia, não é? Então, como nós podemos fazer isso? Olha, nós podemos fazer com um cálculo escrito, tá? Então, ó, 300 menos 100. Lembrando que é sempre, ó, da direita para a esquerda que a gente coloca as letras, tá? Ó, é unidade, dezena e centena para quem quiser. Sempre a gente começa por onde? Pela unidade. 0 menos 0 vai dar 0, 0 menos 0, 0. De 3 você vai tirar 1. 3 nós vamos tirar 1. Quanto deu? 200. 200 o quê? Eu falo 200 porque eu já sei que são gramas, tá? 200 gramas. Então, quanto de queijo ela comprou? 200 gramas. Ah, mas eu não vou fazer assim, não. Eu penso assim. Bom, 300, né? 300. Então, ó, 100, 200, 300. Então, eu já tiro 100. 100, 200. Pronto, tá? Então, você pode fazer pela contagem, pelo cálculo cálculo mental, tá? Então, qual é o cálculo mental? Bom, de 300, vou tirar 100. Pronto, 200. Tá? Então, nós temos aí, a professora mostrou 3 maneiras de resolver. Cálculo escrito,
este aqui, tá? O cálculo escrito com a forma do algoritmo, que é a continha. Pela contagem, certo? Tenho 300, né? 300, cálculo mental, 300 menos 100, 200. Pronto, cálculo mental, tá? E pela contagem, bom, tenho 300 aqui, não, aí vai ser cálculo mental ainda, não vai ser contagem. Então, cálculo mental e cálculo escrito, tá certo, crianças? Então, identificar aquilo que é importante, as informações importantes, né? E como a gente obtém isso? Através da pergunta que está sendo feita no problema, tá? Então, vamos para o próximo vídeo, a próxima parte da aula.